Saudações, pessoal! Vamos começar mais uma aula e hoje nós vamos conversar a respeito de simulação de circuitos digitais. Então aqui nós estamos na página do software Simul IDE, que nós costumamos chamar de Simulid, né? Esse software ele está instalado nos computadores do Instituto. Se eu não me engano, até nos computadores da biblioteca tem algumas máquinas que possuem esse software instalado, para permitir que o aluno possa fazer as suas simulações mesmo fora da aula de laboratório. Se você tiver um computador em casa, você pode baixar esse software, porque ele é de distribuição gratuita. Depois que você baixa o software para o seu sistema operacional, você faz a instalação do software. Aí, muito provavelmente, no seu desktop vai ter o atalho para o programa. Ou você pode buscar no menu iniciar do Windows. Uma vez que você abre o ambiente de simulação, aqui do seu lado esquerdo tem uma série de componentes que você vai poder estar usando durante a sua simulação. Então, essa primeira parte aqui, nós temos os medidores, nós temos fontes, as fontes de tensão, né? Nosso referencial de tensão, 0 volts aqui, o Terra, né? O GND. Nós temos interruptores, botões, chaves, deep switches, relés, teclados. Aqui tem a parte de componentes passivos, né? Resistores, capacitores, indutores. Aqui nós temos os componentes ativos, nós temos diodos, Zener, retificador, ponte, triac, transistor MOS, transistor bipolar de junção, amplificadores operacionais. Aqui nós temos componentes de saída, né? LEDs coloridos, matriz de LEDs, entre outros. Esse simulador também tem alguns microcontroladores, né? Eu consigo até simular aqui o funcionamento do Arduino, mas o que vai interessar para a gente no curso são as portas lógicas, né? E alguns componentes como resistores e chaves e LEDs que nós vamos utilizar para fazer as simulações. Tá? Então, eu tenho componentes, veja, eu tenho desde as portas lógicas aqui, memórias, flip-flops, e além de poder utilizar esses componentes, eu ainda posso, por exemplo, utilizar os circuitos integrados. Então, veja, por exemplo, eu tenho aqui o 74HC00, né? Então, se eu coloco ele aqui no meu circuito, veja, eu tenho uma simulação do que seria o circuito integrado 74HC00. Então, eu poderia fazer as ligações aqui, simulando esse circuito integrado. Mas não é isso que nós vamos fazer aqui nessa aula. Nessa aula, nós vamos utilizar as portas lógicas de forma individual, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma porta inversora, não é isso? Aqui ele está na configuração de buffer, né? Então, o que eu tenho na entrada, eu vou ter na saída. Mas se eu clico duas vezes sobre o componente, eu posso, por exemplo, ativar essa opção onde a saída é invertida. Então, meu buffer acaba se transformando numa porta inversora, né? Aqui tem uma porta AND. Eu posso colocar também uma porta OR. Poderia colocar uma porta SHORE. Com isso, nós conseguimos montar todos os circuitos lógicos que nós estudamos ali em Digitais 1. E também nós podemos utilizar aqui componentes como flip-flops. Aqui eu tenho flip-flop RS, né? E o que a gente usa com mais frequência, que é o flip-flop JK. Tá? Então, aqui dentro do nosso curso, veja, embora eu tenha aqui o flip-flop tipo D, não é isso? E tenha o flip-flop tipo T, eu acho interessante usar o JK e ligar convenientemente as entradas dele para que ele se transforme num flip-flop tipo D ou num flip-flop tipo T. Então vocês já devem ter percebido, quando eu preciso de um determinado componente, basta eu clicar em cima do componente aqui, nesse menu do lado esquerdo, e arrastar o componente para a tela de simulação. Eu posso usar o botão de scroll do mouse para dar zoom no circuito. E para movimentar de um lado para o outro da tela, eu uso as setas do teclado. Então, para começar a mexer com o simulador, eu escolhi montar um circuito de contador, um contador assíncrono, feito com flip-flops JK. Então, conforme nós estudamos na teoria, esse contador assíncrono ele é implementado com flip-flops do tipo T. Então, para transformar o meu flip-flop JK num flip-flop tipo T, basta que eu
conecte as entradas. Né? Então, como é que eu faço a conexão das entradas? Veja, eu vou repetir aqui. Eu clico com o botão direito do mouse para apagar a ligação. Né? E quando eu quero conectar dois pontos, eu coloco o mouse aqui em cima da entrada ou da saída do componente que eu quero conectar. Eu clico com o botão esquerdo e aí aparece essa linha que vai conectar dois pontos. Você pode soltar o botão do mouse. Sempre que você quer que o fio faça uma curva, você aperta de novo o botão do mouse e aí você consegue chegar na outra extremidade que você quer conectar e aperta novamente o botão esquerdo do mouse. Tá? E se eu quiser apagar uma conexão, basta clicar com o botão direito, ele vai me dar a opção de remover essa conexão. Tá? Uma outra coisa que nós precisamos modificar aqui, veja, eu tenho um flip-flop JK, mas nós estamos percebendo que ele tem uma entrada de set barrado e ele tem uma entrada de reset barrado. Lá no laboratório, o circuito integrado que nós temos, o set e o reset eles são ativos por nível lógico 1. Então eu tenho como mudar isso aqui nesse componente flip-flop JK do simulador. E como é que eu faço isso? Eu clico duas vezes sobre o componente e aí eu tenho a opção Set Reset Inverted. Eu desmarco essa opção. Então veja, se eu fechar essa caixa, a sinalização de que esse componente trabalha por nível lógico 0, ela sumiu, né? Aquela portinha inversora aqui, né? Aquela simbologia de inversão no pino, ela desapareceu. Ao mesmo tempo, o componente que nós vamos trabalhar lá no laboratório, ele tem o clock por borda de descida. E aqui nós estamos vendo que esse componente ele tem o clock por borda de subida, porque nós não temos aquela inversora aqui na entrada de clock. Então, se eu apertar duas vezes com o botão esquerdo em cima do componente e selecionar essa opção sinal de pulso invertido, aparece aqui o símbolo da porta inversora, que indica que esse flip-flop agora trabalha por borda de descida e não por borda de subida. Então o clock dele, ele vai operar por borda de descida, tá? Que é a forma que nós gostaríamos que realmente ele funcionasse. Então agora eu vou tentar montar aqui um contador de 4 bits assíncrono, ou seja, os clocks deles não são interligados. Nós vamos colocar para simular, para ver o funcionamento, se condiz ou não condiz com o que a gente tem estudado na teoria. Bom, eu preciso, se eu quero um contador de 4 bits, eu preciso de 4 flip-flops, né? Eu poderia pegar aqui da minha lista de componentes 4 flip-flops JK, mas aí eu teria que fazer essa alteração dos pinos, né? Da lógica dos pinos. E para evitar esse trabalho, eu vou pegar aqui o meu flip-flop, eu vou copiar e vou colar. Então, com isso eu consigo criar mais componentes com essas mesmas características que eu já selecionei no primeiro componente. Tá? Então isso é uma forma de você tomar tempo aí, conforme você vai desenvolvendo os teus circuitos. Então eu uso muito copiar e colar, ao invés de buscar aqui o componente da lista de componentes. Tá? Outra coisa que pode ser feito, você seleciona o componente, aperta Ctrl C e depois você aperta Ctrl V, o componente ele é colado na tela e também ajuda a gente a ganhar um pouco mais de velocidade. Como nós estudamos, eu preciso de uma fonte de clock. Onde que eu vou encontrar essa fonte de clock? Então, veja, eu tenho aqui gerador de pulso. Eu pego esse gerador de pulso e coloco aqui na minha tela, certo? Com o mesmo sistema. Você clica com o botão esquerdo do mouse e arrasta. Clicando duas vezes sobre o gerador, eu consigo estabelecer qual é a tensão de trabalho do gerador e a frequência de trabalho desse gerador. Então, a tensão, eu quero que ele trabalhe com 5 volts, da mesma forma que os componentes ali no nosso laboratório, né? Eu quero que ele gere pulsos de 1 Hz. Então, 1 Hz é interessante porque nós conseguimos visualizar as modificações, mas se você preferir aumentar essa frequência, colocar um pulso de 10 Hz, se você quiser, você pode também usar uma frequência mais baixa, menor que 1 Hz, então seria 0.5, por exemplo, 0.5 Hz. Então ele vai aceitar, né? No nosso caso, é interessante utilizar aqui 1 Hz.
Então eu posso ligar o primeiro flip-flop, a fonte de clock dele vai ser o gerador. Então como é que eu faço essa conexão? De novo, eu clico na entrada de clock do flip-flop e ligo na saída do gerador. E agora eu posso até arrastar aqui o meu gerador. Essa conexão ela vai estar preservada. Se eu quiser desfazer a conexão, clico com o botão direito do mouse em cima do fio, peço para remover. Veja, eu preciso transformar esse flip-flop JK num flip-flop tipo T, né? Então eu preciso ligar a entrada J e K junto. Mas mais do que isso, não basta eu ligar as duas entradas. Eu preciso garantir nível lógico alto aqui nessa entrada. Porque quando eu tenho um no J e um no K, a saída Q ela vai ser sempre o inverso da saída anterior. Então como é que eu faço isso? Eu vou pegar uma bateria. Veja que quando eu coloco a bateria aqui, ela está inclinada, né? Então eu posso rotacionar essa bateria, selecionando ela, né? Clicando em cima dela, clica com o botão direito e girar no sentido horário. Pronto, agora eu tenho aqui a minha bateria. Eu vou clicar duas vezes sobre a bateria e eu consigo estabelecer qual é a tensão. Então, para mim, é interessante realmente que fique aqui a tensão de 5 volts e eu vou marcar a caixa da tensão de tal forma que aparece agora na minha bateria qual é a tensão que ela está trabalhando. Tá? Se eu quisesse, por exemplo, dar um nome para essa bateria, eu poderia dar um nome para ela e eu marco a caixa na frente do campo do nome da bateria e aí o nome da bateria passa a aparecer aqui no meu circuito. Mas isso para mim não é necessário, então eu vou deixar essa caixa desmarcada. A única coisa que eu vou fazer aqui, por uma questão estética, eu vou virar esses 5 volts aqui. Então eu clico com o botão esquerdo em cima dele, aí eu clico com o botão direito e peço para girar. Pronto. E aí fica na horizontal a marcação da tensão. Bom, mas voltando ali para o nosso circuito, né? Eu preciso conectar o mais 5 volts na entrada J e na entrada K. Não é isso? Bom, sempre que eu uso uma bateria, aliás, todo o circuito que nós vamos montar aqui, nós vamos precisar de uma referência de tensão. Não é isso? Então eu vou pegar meu terra aqui, meu 0 volts, tá? E vou conectar ele na bateria. Então agora eu tenho uma referência de tensão. Eu cliquei aqui duas vezes em cima do terra e ele tem um nome. Todo componente ele vai ter um nome associado. Não necessariamente eu preciso mostrar o nome de todos os componentes. Aqui para mim não interessa mostrar o nome do componente, mas é interessante saber que você pode editar esse nome, colocar aqui 0 volts ou colocar alguma outra referência que seja interessante para você e pedir para exibir, né? Então veja que aqui ele está mostrando, mas eu vou deixar a caixa desmarcada. Mais por uma questão de organização, né? Outra coisa interessante, veja, para o meu computador funcionar, tanto o set quanto o reset, eles não podem estar ativos, não é? Então como é que eu faço para desativar o set e o reset? Bom, primeiro eu preciso saber como ele é ativo, né? Então tanto o set quanto o reset nesse circuito, eles são ativos por nível lógico alto, né? Por 5 volts. Então a forma que eu tenho de desativar tanto o set quanto o reset é ligar ele na referência de tensão, no 0 volts, né? Ou no nosso GND. Então veja, eu conectei aqui o reset no GND, eu vou ligar o set no GND, eu posso fazer essa conexão desse jeito, né? Mantendo o símbolo do terra virado para baixo, ou eu posso pedir, né? Eu posso selecionar ele, clico com o botão direito e peço para rotacionar. Rotacionou uma vez, rotacionou duas vezes, e agora eu tenho aqui o meu terra apontando para cima. Não é muito usual isso, geralmente a gente coloca o terra apontando para baixo, né? Mas por uma questão de organização aqui na tela, de repente fica interessante fazer esse giro do componente. Como eu fiz o giro no primeiro componente, agora eu vou copiar com Ctrl C e colar com Ctrl V. Veja, e assim eu coloco um
em cada entrada de set aqui. Porque nós não queremos nem que o set nem que o reset atuem enquanto o meu contador estiver funcionando. Da mesma forma aqui, eu vou Ctrl C, Ctrl V em todas as entradas de reset. E vou fazer a conexão. Como nós sabemos, lá da teoria, o primeiro flip-flop, aquele flip-flop que está mais perto da minha fonte de clock, ele vai ser o flip-flop que vai gerar para mim, na saída Q, o bit menos significativo do meu contador. Lembrando que esse é um contador assíncrono. Aqui eu vou ter a saída, a primeira saída, não é? O primeiro bit de saída. Mas mais do que isso, ele vai gerar o clock para o próximo flip-flop. Né? Então, eu tenho que ligar a saída Q do primeiro flip-flop na entrada de clock do segundo flip-flop. Bom, mas esse flip-flop aqui ainda está como um flip-flop JK. Né? O que faz ele se comportar como um flip-flop tipo T é eu ligar as duas entradas desse flip-flop em conjunto. Então, o J e o K tem que estar ligados junto. E mais ainda, para que a saída inverta sempre que ela recebe uma borda de descida do clock, eu preciso conectar a entrada J e a entrada K na fonte de 5 volts, no nível lógico alto. Tá? Vou tentar mover aqui. Geralmente a movimentação das conexões a gente faz aqui pelo nó, mas às vezes fica mais fácil você refazer a ligação, porque movimentar esses fios acaba sendo um pouco complicado dentro desse programa. Então eu refiz a ligação, vou clicar aqui com o botão direito e vou mandar remover a ligação antiga. Pronto. Assim eu consigo organizar um pouco mais esses fios de ligação. Sempre lembrando, né, que bom, eu posso passar um fio por cima do outro, ele só vai ter uma conexão elétrica se tiver esse contato aqui, né, se tiver esse círculo preto aqui. Então, caso não tenha, por exemplo, aqui eu não tenho, eu tenho a conexão da entrada de clock com a fonte. Aqui eu tenho um nó, então o nó precisa ter essa bolinha preta aqui, indicando que existe uma conexão de 3 fios. Não é isso? Pois bem, então vamos continuar. Novamente, eu preciso ligar aqui o J e o K nos 5 volts. Eu vou aproveitar para fazer isso aqui em todos os flip-flops, assim a gente já não precisa mais se preocupar com essa ligação. Agora eu preciso ligar a saída Q do flip-flop menos significativo no clock do mais significativo. E quase terminamos aqui o nosso contador, né? Então o que eu preciso agora para fazer esse contador funcionar? Eu preciso visualizar o nível lógico das saídas do meu contador. E eu faço isso com LED, não é? Então vamos pegar um LED aqui. Então o LED ele está apagado, né? Por isso que ele está meio escuro aqui, parece um círculo. Eu não sei como é que a imagem está aparecendo para vocês, mas ele tem uma simbologia em azul aqui, né? Quando ele está apagado. Se eu clicar 2 vezes dentro dele, também eu posso estabelecer qual é a cor dele. Então eu vou colocar aqui vermelho. Então quando ele acender, ele vai acender como um LED vermelho. Outra coisa que eu acho interessante fazer aqui é rotacionar o componente. E aí eu vou precisar de mais de um, né? Vou fazer Ctrl C, Ctrl V. E aqui estão os meus LEDs. Veja, para ligar o LED, eu preciso lembrar, né, que não é só uma questão de fazer as conexões lógicas do componente. Eu tenho que lembrar que existe também a parte elétrica, né, que eu preciso me preocupar. Então,
sempre vou ter que limitar, como a saída do flip-flop ele vai me dar 0 volts ou 5 volts, eu preciso limitar a corrente nesse LED. Porque muito provavelmente a tensão de trabalho dele é por volta de 1.7, 1.8 volts. Inclusive, se eu clicar aqui em cima dele, na parte elétrica, veja, forward voltage. Então, ele está me dizendo que quando ele é polarizado diretamente, eu tenho 1.8 volts para que esse componente funcione. Aqui ele está falando para mim que a corrente máxima é 30 miliamperes. Bom, nós vamos então ter que limitar essa corrente, né? Porque eu tenho aqui a minha saída do flip-flop gerando 5 volts. Um valor comercial de resistor que pode ser interessante para utilizar com esse LED é um resistor de por volta de 470, 500 ohms. Então, colocando aqui, por exemplo, 470 ohms, eu já tenho ali uma corrente segura para o nosso LED trabalhar. Bom, agora que eu acertei aqui o meu resistor, vou fazer Ctrl C, Ctrl V, e eu consigo colocar aqui um resistor para cada LED. Mais do que isso, eu vou precisar também da referência de tensão, porque na saída do meu flip-flop eu vou ter 0 ou 5 volts, mas eu preciso ligar o catodo do meu LED no 0 volts, de tal forma que quando eu tiver 5 volts, fecha o circuito. Então, no nosso kit didático, nós não temos que nos preocupar com essas conexões, né? Porque dentro da caixa do bastidor eu tenho já essas conexões feitas. Então, lá no laboratório eu só preciso me preocupar com as conexões lógicas. Nós temos que ter consciência que se eu for montar isso aqui num protoboard, eu tenho que me preocupar com todas as conexões. Não basta só fazer as conexões lógicas, eu tenho que me preocupar com todo o circuito elétrico que vai permitir que a corrente circule da forma conveniente ali para acender os LEDs, né? Então agora eu vou fazer aqui as conexões. Bom, o que eu quero monitorar é justamente essa saída aqui. Eu vou conectar aqui no Q. Pois bem, agora que as ligações estão corretas, eu posso simular o funcionamento do circuito apertando o botão ativar circuito. Então veja, o LED que indica o bit menos significativo do contador, ele está conectado no flip-flop mais próximo aqui da minha fonte de clock, não é isso? Então, para cada 2 pulsos dele, o próximo bit mais significativo, ele acende e apaga. A cada 2 pulsos deste daqui, acende e apaga o próximo. E a cada 2 pulsos desse aqui, acende e apaga o mais significativo. É lógico que ficar visualizando aqui os LEDs acenderem e apagarem é uma tarefa, fazer essa conversão de binário para decimal na cabeça da gente. É uma tarefa que talvez leve um pouco mais de tempo do que os 1 segundo que nós programamos aqui nosso gerador de clock para funcionar. Então nós vamos resolver esse problema.
Então, uma forma de fazer isso, por exemplo, eu posso baixar a frequência aqui de funcionamento do meu contador. Então, agora eu tenho um tempo maior ali, eu tenho um tempo de 10 segundos, não é? Então, ele vai levar 10 segundos para mudar o nível lógico da saída do flip-flop, porque eu diminuí a frequência. Bom, mas aí está muito lento, não é isso? Então, deixa eu clicar aqui de novo. Vamos colocar aqui, por exemplo, 0,5 Hz. Então, são 2 segundos, não é? A cada 2 segundos, agora, o LED menos significativo muda de estado, não é isso? Bom, no nosso laboratório nós podemos visualizar dessa forma, não é? Mas aqui no programa eu posso utilizar um display de 7 segmentos com um conversor BCD. Então ele vai pegar esse código, vai transformar num número e eu consigo ver o número no display. Isso a gente também consegue fazer lá no laboratório, mas aqui no simulador, veja, eu tenho o display de 7 segmentos, tá vendo? Mas eu tenho um outro display. Então, se você der uma olhada aqui, outros lógicos. Então, eu tenho aqui, ó, display de 7 segmentos com o conversor BCD. Então, se você der uma olhada aqui, o primeiro pino é o menos significativo, né? Ele vale 1. O segundo vale 2, 4, 8. Então, eu consigo converter do código binário para o acionamento do display de 7 segmentos. Então, vou fazer a conexão desse dispositivo aqui. Lembrando que o menos significativo é o flip-flop que está mais perto aqui da fonte de clock no nosso contador assíncrono, né? Então, agora, se eu coloco a simulação para rodar, veja, ele começou em 4, não é? Você viu que ele não iniciou em 0, porque eu não inicializei os meus flip-flops. Então, quando você liga o flip-flop, você não sabe se ele começa em nível lógico alto, começa em nível lógico baixo. Então, o certo era ter um sinal, um botão de reset para resetar o meu flip-flop, começar ele em 0 e aí ele executar a contagem partindo do 0, certo? Então, como é que nós podemos fazer isso daí? Eu vou colocar uma chave de reset. Então, onde que eu vou ligar a minha chave de reset? A minha chave de reset tem que substituir essa ligação do reset que está em 0 volts, tá? Agora, eletricamente, o que que eu preciso fazer? Não basta eu ligar simplesmente a chave, não é isso? Então, quando a chave estiver fechada, eu vou fornecer nível lógico alto. Eu vou fornecer 5 volts para as entradas de reset. Mas quando a chave estiver aberta, eu preciso fornecer 0 volts aqui para o meu reset não acionar mais, né? E assim o meu computador poder trabalhar. Então, como é que eu faço isso? Eu gravei um vídeo que eu vou deixar indicado aqui para vocês, explicando como é que você consegue construir circuitos de pull-up e pull-down que são necessários para nós utilizarmos essas chaves, né? E garantirmos nas entradas do meu circuito lógico que o circuito lógico está recebendo 0 volts e está recebendo 5 volts. E eu preciso garantir isso daí, porque simplesmente a chave aberta, ela, dependendo do circuito, ele pode entender essa chave aberta, essa não conexão,
como sendo nível lógico alto ou como sendo nível lógico baixo, e isso pode atrapalhar a gente. Então, para não ter esse tipo de problema, eu preciso ter um circuito elétrico nessa chave que vai me garantir o nível lógico que eu quero numa determinada situação. Então, aqui, quando a chave estiver aberta, eu quero o nível lógico 0. Por isso eu vou ligar aqui a minha entrada através de um resistor para o potencial 0 volts. Tá? Então a corrente de fuga aqui dessa entrada, ela vai ser muito baixa e a queda de tensão em cima desse componente vai ser muito baixo, então a minha entrada de reset ela vai estar lendo o nível lógico 0. Agora, quando eu fecho a chave, eu quero que circule uma corrente aqui por esse resistor, que essa corrente seja suficiente para gerar uma tensão aqui de 5 volts e fazer com que a minha entrada de reset acione. Então, para isso, basta ligar a chave no 5 volts. Agora vamos simular novamente. Veja, ele começou em C, né? E, F, voltou para o 0, 1, 2. Agora eu vou resetar o circuito. Então, venho aqui e aperto a chave. Veja que enquanto a chave está fechada, o meu circuito está resetado. Todas as saídas Q estão em 0. Isso faz com que todos os LEDs estejam apagados e o meu conversor de binário para display de 7 segmentos, ele acende o número 0 no display. Quando eu abro essa chave, aí o meu contador ele vai contar em função do pulso de clock. Né? Vamos aumentar aqui um pouco a velocidade agora. Eu vou colocar 10 Hz. Veja, agora ficou bem mais rápido, né? Então, como é que eu faço o circuito de reset automático, né? Então, veja, aqui a contagem, ela passa de 9, né? Então, vamos supor que eu quero que esse contador, ele conte de 0 a 9. Eu não quero ver o A, o B, o C aqui no display. Então, eu preciso interromper essa contagem. Eu preciso fazer com que automaticamente o meu contador, ele volte para 0. Então, eu preciso de uma lógica que vai acionar essa chave de reset aqui para mim. Né? Então, essa chave de reset ela vai ser acionada manualmente, mas ela também tem que ser acionada automaticamente. Então, como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu preciso estabelecer qual que é o número, qual que é a contagem, qual que é o número que vai ter aqui na saída do meu contador que vai gerar o sinal de reset. Então, se eu quero que ele conte de 0 a 9, o reset automático ele precisa acontecer quando o display estiver mostrando o número 10, ou quando aqui na saída dos meus flip-flops eu tenha o número 10 em binário. Então, o número 10 em binário é do mais significativo para o menos significativo, é 1, 0, 1, 0. Mas o que eu tenho que lembrar aqui? Eu tenho que lembrar que este aqui é o primeiro bit, é o bit menos significativo, certo? E este aqui é o mais significativo. Então aqui eu tenho que ter 1, aqui eu tenho que ter 0, aqui eu tenho que ter 1 e aqui eu tenho que ter 0. Aqui está invertido pela forma como foi construído o circuito digital. Eu poderia trocar a ordem dos LEDs aqui, não teria problema nenhum. A única coisa que ia acontecer é que muito provavelmente os fios aqui iam cruzar um sobre o outro e a montagem ia ficar um pouco mais... O circuito elétrico aqui, o circuito digital ia ficar um pouquinho mais poluído, tá? Então por isso que eu não fiz, por isso que eu não coloquei o menos significativo do lado direito e o mais significativo do lado esquerdo, tá? Bom, então agora que eu sei quais são os níveis lógicos, eu preciso projetar essa lógica, né? Então, nós poderíamos, por exemplo, fazer uma tabela da verdade, né? Mas só que essa tabela da verdade, veja, eu teria ali apenas uma condição que iria me gerar um nível lógico alto, que é a condição onde as saídas Qs apresentam o número 10 em binário, tá? Então, veja, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui uma caixa de texto. E aqui eu vou colocar a condição, não é? Q0 igual Q0 igual a 0, Q1 igual a 1, Q2 igual a 0
E Q3, que é o mais significativo, vai ser igual a 1. Então, essa é a condição lógica que eu preciso para disparar automaticamente o reset. Q3 em 1, Q2 em 0, Q1 em 1 e Q0 em 0. Então, do mais significativo para o menos significativo, eu tenho 1, 0, 1, 0. Então, como é que eu faço para gerar uma saída lógica? Se isso aqui fosse uma tabela da verdade, né? Eu tenho as entradas 0, 1, 0, 1 e a minha saída vai ser 1. Então, veja, nessa condição, eu tenho essas entradas vão gerar para mim essa saída 1. Então, como é que eu faço isso? Eu posso usar a técnica de max termos ou usar a técnica de min termos. Normalmente a gente usa a técnica de min termos. Então, como é que eu faço isso? Então, eu teria que pegar aqui a minha porta lógica, né? Minha porta end. Ela teria que ter 4 entradas. Então, eu vou fazer a concatenação dessa porta end. De tal forma que eu consiga essas 4 entradas. Então, eu tenho que ligar aqui a primeira entrada. O Q0 teria que ser 0. Né? Então, veja. Para que eu consiga 1 na saída, eu precisava que esse Q0 fosse 1. Então, eu vou ligar a primeira entrada da minha porta lógica, eu vou ligar aqui no Q barra. Por quê? Porque quando o Q0 for 0, o Q barra 0 vai ser 1. Não é isso? Agora, e o Q1? O Q1 tem que ser igual a 1. Então, eu vou pegar a minha segunda entrada aqui da porta lógica e vou ligar no Q. E vou ligar aqui no Q. Então, aqui no segundo flip-flop, né? No flip-flop 1. Então, aqui no flip... Esse é o flip-flop 0. Esse é o flip-flop 1. Então, no flip-flop 1, eu ligo a saída Q nessa minha lógica AND. Não é isso? Agora eu tenho Q2. Q2 tem que ser 0. Eu vou ligar o Q barra na minha AND. Por quê? Porque se o Q for 0, Q barra vai ser 1. Não é? E por último, o Q3, ele tem que ser ligado, a saída Q3 tem que ser 1. Então eu vou aproveitar aqui a minha última conexão e vou ligar no próprio Q. Bom, então, agora, quando eu tiver 0,1, 0,1 nos meus flip-flops, a saída da minha porta AND vai ser 1. Em nenhuma outra condição, essa saída vai ser 1. Certo? Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a saída. Este aqui é o meu circuito de reset, não é? Pelo menos o circuito de reset automático, não é isso? Eu teria que pegar a saída desse circuito reset automático e conectar junto com a minha chave, tá? Agora, como eu já falei para vocês algumas vezes e eu preciso reforçar, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou pegando a saída da minha porta lógica e ligando. Quando essa chave estiver fechada, eu vou ter 5 volts aqui. Então, essa lógica aqui, em algum momento, ela vai apresentar uma saída 0. E aí eu estou ligando na fonte de 5 volts. Então, eu estou ligando 0 volts com 5 volts. Isso vai dar um curto-circuito. Então, eu não posso ligar a saída de uma porta lógica direto na fonte. Não posso pegar a saída da porta lógica, nem ligar no 0 volts, nem ligar essa saída no 5 volts. Então, essa ligação ela está errada, não pode ser feita. Então, como é que eu faço? Né? Como é que eu faço para ter ou o comando aqui da minha chave de reset ou o comando da minha porta lógica? Então, veja, se você refletir a respeito do problema, você vai ver que a solução dele está utilizando uma porta ou. Não é isso? Porque eu quero um comando ou o outro comando. Tá? Então, o que eu preciso fazer aqui vamos dizer assim, casar esses dois comandos através de uma porta ou.
Então veja, eu vou pegar uma porta OU, né? A saída dessa porta OU eu vou ligar no meu circuito de reset do computador, vou ligar uma das entradas da porta OU no reset manual e a outra entrada vai ser ligada no reset automático. Então, quando eu tiver o reset manual ou o reset automático, eu aplico o comando de reset no meu computador. Vamos ver se funciona? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10, ele volta para o zero. Então veja que o display ele não mostra o número 10. Por quê? Porque 10 é igual a zero. Porque ele apresenta o número 10 numa fração de tempo muito pequena. Aqui no caso, o meu comando de reset, ele está partindo, né? Ou da porta lógica que gera o comando automático ou da chave de reset, né? Então veja, eu não havia testado a chave de reset depois da modificação. Veja que sempre que eu aperto a chave de reset, ele volta para zero, tá? Mas e agora, se eu quero uma situação onde, por exemplo, ele não inicia em 0, ele inicia, por exemplo, em 5. Então, o que eu faria? Veja, a saída dessa porta OU aqui, ela dá o comando de reset, não é? Agora, eu preciso escolher se eu vou ligar essa saída no reset ou no set. Então, quando eu quero um número diferente, eu não quero o número 0, eu quero, por exemplo, o número 5, então eu teria que olhar, quando eu dou o comando de reset, o primeiro flip-flop, ele tem que ir para 0 ou ele tem que ir para 1? Se ele tem que ir para 0, eu ligo a minha saída de reset no reset do flip-flop. Agora, vamos supor que o segundo flip-flop... Não, eu quero que o segundo flip-flop, quando eu aperto o comando de reset, esse flip-flop tem que apresentar nível lógico 1 na saída. Ao invés de ligar no reset, eu vou ligar o comando de reset no set do flip-flop. Então eu escolho se eu vou ligar ele na entrada reset ou na entrada set, a depender do nível lógico que eu quero na saída do flip-flop. Tem uma outra situação, a situação que a chave de reset ela joga para um determinado número e o comando de reset automático joga para um outro número. Tá? Isso também pode ser feito. Então você, da mesma forma, você vai fazer a lógica de reset automático, vai fazer aqui a lógica de reset manual, e aí você vai analisar cada um dos flip-flops. Então, esse primeiro flip-flop, ele tem que ter 1 na saída quando o reset for automático. Então eu vou pegar a saída do meu reset automático e ligar no set. Esse mesmo flip-flop, quando eu aperto o reset manual, ele tem que ir para 0 e não para 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a saída do meu reset manual e vou ligar na entrada reset. Tudo bem? Então eu posso escolher, eu posso ligar a entrada 7, por exemplo, no circuito automático e ligar o meu reset manual na entrada reset. Agora, vai ter alguns flip-flops, tanto o reset automático quanto o reset manual vão ter que ser ligados no mesmo ponto aqui. Ou no reset ou no set, a depender do número que você está tentando gerar. E aí como é que eu faço? Aí é simples, eu uso esse mesmo circuito, eu uso uma porta OU, né, para gerar o set ou reset. Tá? Então eu tenho uma lógica OU entre o comando automático e o comando manual. E eu vou puxar um fio dessa lógica OU para a entrada set ou reset que for interessante para mim. Resumindo, eu vou ter essas 3 situações. A situação onde o reset automático vai ligado em uma entrada e o reset manual vai ligado em outra entrada. E vou ter aquela situação onde tanto o reset manual quanto o reset automático vão ligados na mesma entrada. Então, quando eles vão ligados na mesma entrada, eu tenho que ter uma porta OU aqui para poder conectar as duas lógicas. E lembrando sempre que
Se o set ou reset ficar sem nenhuma conexão, você precisa desabilitar ele. E aí você precisa ver se ele funciona por nível lógico alto ou por nível lógico baixo e coloca ali o GND ou os 5 volts. Ainda tem uma outra situação que nós vimos no curso e que seria interessante comentar, que é quando você tem o set ou quando você tem o reset ativo por nível lógico baixo. Né? Você fala, bom, mas e aí? E agora? Como é que funciona? Porque ele já não funciona mais por nível lógico alto, ele funciona por nível lógico baixo. Então, assim, eu poderia fazer toda essa lógica utilizando max termos, né? Extrair a tabela da verdade usando max termos. Eu poderia fazer isso. Mas é muito mais fácil para a gente raciocinar que se eu estou usando uma porta OR aqui para gerar o comando de reset, eu poderia usar uma porta NOR, né? Ou bastaria colocar uma inversora aqui na saída da minha porta para que ela gerasse o nível lógico compatível com o acionamento de reset ou com o acionamento de set. Tá? Então, como eu comentei com vocês, veja, se aqui tiver uma inversora, né, então o comando ele funciona por nível lógico baixo, bastaria eu colocar uma inversora na saída da minha lógica. Então eu manteria toda a metodologia para fazer o circuito de reset manual e reset automático, mas eu usaria na saída da lógica uma porta inversora. Tá? Então essas são as situações que nós temos aqui do circuito de reset desses contadores. Isso serve tanto para o contador assíncrono, como serve também para o contador síncrono. Então eu vou simular rapidamente isso que eu acabei de falar. Veja, eu vou desligar aqui o meu circuito e eu vou habilitar o set reset invertido. Então veja, para o set reset invertido, meu circuito já não funciona mais. Não é isso? Então, qual é a primeira alteração que eu teria que fazer? Por exemplo, para deixar aqui o circuito de set desabilitado, eu já não posso mais ligar ele no 0 volts. Eu tenho que ligar ele nos 5 volts. Tá? Então eu teria que apagar aqui as minhas entradas e conectar elas nos 5 volts. Bom, uma parte já foi feita. Agora a segunda parte é o acionamento do reset automático e do reset manual também não vai funcionar, porque ele estava gerando nível lógico 1 no momento do reset. Mas agora eu preciso gerar nível lógico 0. Então basta trocar a saída da minha porta OR. Então eu transformo ela numa porta NOR. Tá? E aqui eu consigo fazer isso rapidamente só selecionando aqui a saída invertida. Então eu transformei minha porta OR numa porta NOR. Não é isso? Vamos colocar lá para simular de novo. Olha lá. Ele está contando, certo? Se eu apertar o botão de reset, ele zera. E o reset automático também vai gerar o retorno do contador para zero. E é isso aí, pessoal. Então esse vídeo foi aí algumas dicas para você aprender a mexer com o simulador, né? E eu expliquei um pouco melhor esse processo de desenvolvimento do circuito de set reset. Eu tenho certeza que nós vamos ter oportunidade de montar esse circuito na prática e eu espero vocês na aula. Um abraço e até!